Vamos seguir aqui com os nossos assuntos. A Advocacia Geral da União informou que avalia tomar medidas em relação ao Google por exibir valores superiores à cotação do dólar oficial. O Álvaro Nocera volta a conversar com a gente aqui ao vivo, explicar toda essa história, o que aconteceu na tarde de hoje, né? Qual foi o valor que foi divulgado e qual é o valor correto, Álvaro? Pois é, Soraya, o Google ali tinha informado que o dólar estava em R$ 6,38, um valor acima do registrado na última sessão, que estava em R$ 6,18. Mas já no finalzinho da tarde, esse valor já não estava mais disponível para os usuários. Lembrando que o mercado ele não operou na véspera do Natal e nem no Natal. Essa não é a primeira vez que isso acontece, né? Que o Google comete este tipo de erro, né? Coloca o dólar num valor acima do que realmente ele está. Isso aconteceu também em novembro. Então tivemos esse erro em novembro e agora então em dezembro. E por conta deste erro aqui de dezembro, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, acionou o Banco Central para que o Google preste ali alguns esclarecimentos. E com base nessas informações que serão absorvidas, né, pelo Banco Central, a Procuradoria-Geral da União pode tomar, então, alguma ação, tomar alguma providência. Por meio de nota, o Google informou que as informações cambiais que exibe são de provedores globais terceirizados de dados financeiros. Soraya. O realizou nessa manhã aquele leilão, né, de 3 bilhões de dólares para tentar manter aquela tendência de queda da moeda norte-americana. E aí, essa medida surtiu efeito, deu o resultado esperado ou não? A princípio, sim, Soraya. Logo no comecinho da manhã, o dólar estava, então, em R$ 6,18. Ali no comecinho já começou uma tendência de alta, chegou a R$ 6,19. Mas com esses dois leilões promovidos pelo Banco Central de 3 bilhões de dólares, né? O primeiro aconteceu às 9h15, outro às 9h30. Após este último leilão, começou esse dólar cair um pouquinho. Agora de tarde ele estava em R$ 6,15. Então uma queda ali de 3 centavos. Esses leilões, né, eles vão queimando as reservas de emergência do Banco Central para tentar conter o avanço da moeda americana, né? As reservas brasileiras passavam de 350 bilhões de dólares e até o momento, nesse ciclo ali de intervenções, o Banco Central já vendeu mais de 30 bilhões. E as razões para este dólar ainda elevado seguem as mesmas, né? A desconfiança do mercado financeiro com relação ao pacote fiscal apresentado pelo governo federal, a incerteza na economia americana, com base ali nas medidas protecionistas que devem ser tomadas pelo presidente Donald Trump, que assume agora no dia 20 de janeiro, e também a desancoragem das expectativas de inflação, de acordo com o último boletim Focus, tanto para 2024 como para 2025. Soraya Lawande. Obrigada, Álvaro, pelas suas informações. Alan Gani, o dólar já não está daquele jeito bom, né? Aí vem o Google, foi na quarta-feira, né, que ele chegou a mostrar um valor ali da negociação a quase 6,40, né? Não seria impossível, né? Não. Mas ele já está assustando no patamar que está. Daí vem uma informação de que está 6,40. E aí Aí gera mais medo, né? Pior ainda mais as expectativas. Mas olha só, não foi só o Google, não. Você teve outros sistemas, aliás, sistemas muito bons, especializados apenas em mercado financeiro, e que quando você entrava ali, ele dava a hora da cotação, inclusive uma movimentação de preço, como se o mercado estivesse aberto, né? Então foi uma grande confusão, de fato, induziu muita gente ao erro, mas não vejo que o Google ou esses sistemas ou portais, enfim, agiram de má fé, né? Até porque agora eles vão tomar muito mais cuidado numa próxima, vez, né? Agora, de qualquer modo, fica a regra aqui, né? Natal e Réveillon, o mercado é fechado, né? E é fechado no mundo inteiro, no mundo ocidental, o mercado opera fechado. Mas sempre fique muito atento aos pronunciamentos oficiais, se vai ter ou não mercado. Melhor forma de se verificar isso é pelo próprio Banco Central. E quarta-feira, né? Então foi dia 25 de dezembro, que era Natal. Então aí
Mas agora, aquele leilão que a gente falava ontem e comentava, né? Então não surtiu o efeito desejado, esperado, de fato. Talvez o dólar, no dia de hoje, com este leilão, Soraya, ele poderia estar subindo ainda mais, né? Então o Banco Central tem as suas reservas. É verdade que o Banco Central tem muita reserva, então o fato de ofertar 3 bi, né, em cima de 350 bilhões de reais, não é algo que vai fazer muita diferença para o Banco Central. Agora, o que não dá é sistematicamente utilizar desse mecanismo. Só para aqui pontuar para a nossa audiência, de onde que vem essas reservas do Banco Central? Então, vem da balança de pagamentos, que é um conjunto de entradas e saídas de dólares do país. Como é que entra dólar? Entra via exportação, entra via turismo, por exemplo, quando vem um estrangeiro gastar dinheiro aqui no Brasil, frete, investimentos diretos, mas também sai dólares via importação, via turismo, quando a gente vai lá para fora, via frete, via investimentos, né, quando a gente investe no exterior, enfim. Então, nesse conjunto de entradas e saídas, ao longo dos anos, o Brasil foi superavitário na sua balança de pagamentos. Então, o Banco Central, né, fica com essas reservas e aí, em momentos de grande volatilidade, grande oscilação de preço no mercado, o Banco Central oferta, vende dólares para tentar estabilizar o preço do dólar. Mas tudo indica que esse dólar, novo câmbio de equilíbrio no Brasil, será de R$6. E era possível que caísse a ponto de descer do patamar que está, né, de R$6? Está atualmente quase 6,18, né? 6,18, por aí. E volte para 6, é possível, né? Mas veja que a gente agora, a nossa nova âncora, né, que está aqui na nossa cabeça, não é mais 5, não é mais 5,50. A gente começa a pensar no dólar em torno de 6. É possível que ele vá até para 5,90? É possível. Como também é possível que ele vá para 6,40. Mas ele vai começar a gravitar em torno de R$6, a não ser que tem alguma sinalização muito concreta por parte do governo federal de ajuste nas contas públicas. Olha, estamos aqui comprometidos, vamos tomar determinadas medidas, vamos acabar com os mínimos constitucionais. Estou dando a dica aí para o pessoal do governo. Vamos acabar com os mínimos constitucionais de saúde e educação, desvincular das receitas da União, vamos fazer uma mini reforma da Previdência, vamos cortar subsídios, vamos cortar super salários, vamos limitar os penduricalhos. Só com essa sinalização, essa disposição, querer comprar essa briga, já levaria o dólar para o patamar de baixo de R$6. 5 horas mais 50 minutos, seguimos aqui discutindo sobre os leilões, né? Esse específico que aconteceu na manhã dessa quinta-feira, ali por volta de 9h30, que é o início da sessão do pregão, normalmente, né? Que é o início do mercado cambial. Do mercado cambial, exato. Agora, Zaga, você vê esses leilões sendo insuficientes, assim, o valor não foi suficiente, por isso essa reação não foi tão quanto desejada? Eu não tenho dúvidas, afinal de contas, eles já dispuseram 10% do que você tem ali guardado. Esse leilão de hoje foi de 3 bi, mas a gente já passou do patamar de 30 bi. Perfeito. E o dólar continua numa crescente. Vejam, até que ponto nós vamos utilizarmos da nossa receita, da nossa reserva, que é em relação a uma receita que até então foi superavitária e que serviria para a gente como uma garantia? O governo não está conseguindo ajudar o Banco Central. Muita gente fala que o Banco Central não pode caminhar lado a lado com o governo, mas o Banco Central ele tem tanta independência e autonomia, ou pelo menos deveria ter, que ele se reserva ao direito de garantir essa reserva em relação aos valores para poder atuar em caso de descontrole. Só que vejam, é exatamente o que está acontecendo agora. Um descontrole na questão da nossa balança fiscal. E esse déficit que o governo apresenta, carreado com a insuficiência de hipóteses para que no futuro nós possamos equilibrar essas contas, faz com que o Banco Central tenha que ficar intervindo. Só que
Estamos em 10%. Será que até o final do primeiro semestre chegaremos onde? Em 20%, 30%? É dinheiro nosso, é dinheiro do brasileiro que está indo embora para controlar a irresponsabilidade fiscal do governo federal. Em relação, Soraya, à AGU notificar o Google, é um absurdo também. Gente, você não precisa fazer todo esse barulho por causa de um mecanismo, de uma ferramenta que anuncia o valor. É como se fosse culpa do Google que o dólar está a 6,18. É culpa do Google que anunciou um dia o dólar a R$6, em novembro, que o dólar bateu 6,30. Não, o Google não é culpado nisso. Isso não interfere, pelo amor de Deus, gente. Quem trabalha no mercado financeiro pode ter certeza absoluta que não se informa pelo Google. Eles têm outros mecanismos, até mesmo como o próprio Alan Gani disse, que até essas eventuais demais ferramentas, pode ser que nesses dias específicos de Natal, e talvez aconteça no Ano Novo, possam cometer algum tipo de equívoco. Mas não é isso o suficiente para você fazer com que o dólar esteja subindo. A AGU, ela está, de fato, advogando para o governo federal para tentar, mais uma vez, criar uma narrativa de que a culpa do dólar está nas alturas, agora é do Google, gente. Ô Zé, você acredita que o valor, o fechamento do dólar dessa quinta-feira também pesou essa reunião de última hora do Arthur Lira, para falar das emendas parlamentares? Pode, inclusive, um dos assuntos que devem ser abordados? Tudo isso, é um conjunto, é o tal do caldo cultural que se falava tanto e as expectativas. O dólar virou uma entidade, não tem mais lastro, ninguém sabe quantos dólares tem no mundo. Se retornar metade dos dólares do mundo para os Estados Unidos, eu não quebro o país, essa inflação que ninguém sabe calcular. E já tentaram, de todas as formas, isolar o dólar como parâmetro mundial e não consegue. Num determinado momento, se achava que o euro seria, pelo menos, essa comparação, e não houve, E sobre essa história do Google, é para ver o tamanho da força dessas plataformas. É preciso mesmo investigar se alguém não plantou informações, e o mercado, existem regras e leis que punem a artificialização de preço. Então, se alguém lucrou ou alguém apostou e usou essa informação do Google, isso é crime, e crime perante o mercado financeiro. Então, é preciso se investigar, e não dizer que o Google aumentou artificialmente o valor do dólar. Não, mas pode contribuir, porque uma série de coisas, essa reunião, uma fala do presidente, a expectativa de futuro, tudo isso é que faz esse preço do dólar, que virou uma entidade internacional e é difícil de reagir. Essa história do BRICS, criaram uma moeda própria de transação, a exigência de lastro. Antes havia exigência de lastro, já não tem mais isso. Lá em 90 é que os Estados Unidos aboliram essa história de lastro para o dólar. Coisa é solta, ninguém sabe onde vai parar isso. Então é melhor deixar pelo mercado mesmo. Agora, Gani, no fim de ano, normalmente já tem uma característica de baixa liquidez ali, também pode ter influenciado. E se você acha que a reunião de hoje também acabou ajudando para o fechamento do dólar de hoje? E se o BC, só mais uma, se o BC deveria ter feito mais leilões ao longo do ano? Então vamos lá, a baixa liquidez, de final de ano não é suficiente para elevar o dólar neste patamar, Então você pode ter um dia com baixa liquidez e aí ter uma influência no preço, mas ela é muito pontual. E os leilões dariam conta disso, Exatamente, Aliás, Zé, bem pontuado, O leilão, ele foi feito exatamente para corrigir distorções pontuais. Então, por exemplo, no final do ano, você tem algumas multinacionais que precisam reforçar o caixa lá no exterior. Aí ela precisa fazer uma grande compra de dólares aqui no mercado para remeter lá fora. Só que isso, como vai ser uma compra muito grande, vai elevar o preço da moeda. Então você faz um leilão justamente para estabilizar, mas é algo bastante pontual. E aí, respondendo à segunda pergunta, não adianta ficar
fazendo toda hora leilão, colocando venda de dólares, queimando reserva, porque tem uma causa que é estrutural e que, enquanto ela não for resolvida, o dólar vai continuar fazendo uma força para cima. Então, você está tentando apagar um incêndio com balde, né? Você joga um balde ali, aí tem um efeito, né? Dá uma diminuída, mas o incêndio continua. Então, na verdade, você tem que atacar a causa estrutural, que é toda a incerteza do lado fiscal. E aí não é culpa do Banco Central, também. Não é com leilão. Aí é o governo federal com medidas concretas de corte de gastos públicos. E nem esse valor de 3 bilhões não é o que dizem de insuficiente. Não foi isso exatamente que fez com que esse resultado não fosse tão atingido. Aliás, teve uma queda, né? Mas eles esperavam que a queda fosse ainda maior. Não vai ser isso, né? Porque, veja, são 3 variáveis que acabam afetando o preço de dólar. É fluxo, oferta e demanda, diferencial de taxas de juros e as expectativas. Então, o Banco Central faz uma força para baixo, né? Tentando jogar o dólar para baixo com os leilões. Agora, do outro lado, as expectativas estão ruins e aí é uma força para cima do dólar. E aí, leilão de 3 bi ou de 10 bi, que seja, não vai ser suficiente para conter a escalada da moeda norte-americana. No plano cavalo, na Argentina, o governo prometeu garantir cada peso em cada dólar. Durante um momento funcionou, porque todos acreditavam, né? Então, se o governo tem um caixa, né, um lastro em dólar suficiente para bancar a própria moeda, tipo assim, olha, a qualquer momento, se você trouxer $1, eu te dou R$1. Isso o mercado olha, é forte, mas é preciso ter dólares suficientes para comprar todas as moedas, né? Ou seja, real ou peso. E o plano cavalo acabou dando uma confusão, as despesas públicas subiram em dólar e deu uma confusão e levou a Argentina ao primeiro momento ali de não pagar a dívida externa, que foi o primeiro caminho para o buraco na Argentina. É difícil de lidar com o dólar e, como diz o Alan aqui, foi inventado para desmoralizar economistas.